Atenção! A resposta da questão 3 foi ajustada. A Constituição Federal estabelece que a idade máxima para a educação infantil é de 5 anos e não 6, como informado na questão. Então, se liguem, ok? Agradecemos a inscrita que gentilmente nos alertou. Agora, bora pro vídeo. Este é um aulão feito para te ajudar a revisar de forma clara e objetiva. Neste vídeo, você terá uma explanação geral sobre o que a Constituição Federal de 88 nos traz acerca da educação no Brasil. O assunto de hoje terá como foco o título 8, capítulo 3, seção 1 da Constituição Federal do Brasil. Estes títulos falam da educação, da cultura e do desporto. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho, porque depois que decolarmos, só vamos pousar no final, ok? Agora, vamos para a aula. Como já foi dito, a seção 1 do capítulo 3 do título 8 da Constituição trata da educação como direito fundamental. Direito de todos, dever do Estado, da família, com colaboração da sociedade. Esta é a base legal que orienta todas as leis de educação do Brasil, como a LDB e o Plano Nacional de Educação. Sabe o que isso significa no dia a dia? Significa que todas as crianças têm direito à educação básica. O Estado tem obrigação de prover, a família também participa, enquanto a sociedade colabora fiscalizando e apoiando. Neste assunto, as bancas costumam trabalhar definições, direitos, deveres, finalidades da educação, princípios do ensino, deveres do Estado, inclusive financiamento e políticas voltadas para a educação. Agora uma pausa rápida para respirar. Pronto! É comum você ver as bancas explorarem a seguinte frase: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, fixe bem. A educação deve ser entendida como um direito de todos e um dever do Estado e da família, enquanto a sociedade deve colaborar, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Ou seja, uma criança de família com poucos recursos deve ter escola pública disponível, programas de inclusão, transporte, merenda, etc., porque é dever do Estado garantir. De forma simples, veja como a banca poderá abordar esse assunto. A educação é dever exclusivo do Estado, segundo o artigo 205 da Constituição de 88. Note que a afirmativa fala em exclusividade na responsabilidade pela educação, mas sabemos que a responsabilidade é dever do Estado e da família e com a colaboração da sociedade. Então, dizer que a educação é dever exclusivo do Estado é errado. Outro ponto importante e as bancas gostam de bater é nos princípios. O artigo 206 da Constituição lista vários princípios básicos para o ensino, mas os que mais aparecem nas provas são os princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, o princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, com a coexistência de instituições públicas e privadas, o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E mais, o princípio da valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos planos de carreira, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Preste bem atenção neste ponto aqui, viu? A Constituição prevê que o ingresso para os profissionais da educação gratuita no Brasil deve ser por meio de concurso público de provas e títulos, nunca apenas título ou por qualquer outro meio, ok? Outros princípios importantes são o da gestão democrática do ensino público e da garantia de padrão de qualidade. Isso poderá aparecer assim na sua prova. O princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais permite que escolas públicas cobrem mensalidades desde que ofereçam bolsa aos estudantes carentes.
Isso está errado, pois o princípio da gratuidade implica que não deve haver cobrança alguma pelos estabelecimentos públicos oficiais, independente da concessão de bolsas de estudo. Lembre-se que a Constituição estabelece que o dever do Estado vai além de garantir apenas uma educação gratuita, pois o Estado também deve prover meios de financiar a educação e deve criar políticas públicas para garantir uma educação gratuita e de qualidade, tá bom? A Constituição Federal também estabelece condições para a educação na iniciativa privada, pois a rede privada de ensino deve seguir aquilo preconizado pelas normas gerais da educação nacional. Dependem de autorização do Estado para funcionar, além de serem avaliadas periodicamente pelo Estado. Quanto ao quesito financiamento, a Constituição afirma que os entes federados devem aplicar percentuais mínimos de suas receitas na educação. Além de tratar dos recursos públicos destinados às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que sem fins lucrativos. Só para constar, quando se trata de educação, é comum as bancas associarem a Constituição ao Plano Nacional de Educação, PNE, tratando de metas, prazos, formas de controle, participação social. Portanto, caso você vá prestar concurso para a educação, não deixe de entender o que é o PNE, sempre ciente que se trata de uma daquelas políticas indicadas pela Constituição. Pausa rápida para destacar que a Constituição garante que é direito de qualquer criança com deficiência o atendimento especializado preferencialmente na rede regular de ensino. Viu o destaque em preferencialmente? Isso mesmo, é preferencial que a educação seja na rede regular de ensino. Não é obrigatório, apenas preferência. Outra coisa importante é saber que a Constituição estabelece que as universidades têm autonomia para elaborar seus próprios programas de cursos, sem interferência externa indevida. Agora, vamos ver como as bancas costumam cobrar este tema. Sugiro que pause o vídeo para tentar responder, mas vou te dar um tempinho, ok? Vamos lá. Informe se a afirmativa é falsa ou verdadeira. Primeira questão. O artigo 205 da Constituição de 88 afirma que um dos objetivos da educação é preparar para o exercício da cidadania. Tempo. Este item é verdadeiro, pois ele segue a literalidade do artigo 205 quando diz preparar para o exercício da cidadania. Segunda questão. Segundo o artigo 206, inciso 5, o ingresso no magistério público pode ser por meio de processo seletivo simples, sem concurso, desde que uma lei estadual assim o permita. Tempo. Esta afirmativa é falsa, pois a Constituição está acima de qualquer outra lei, inclusive as estaduais. O inciso 5 exige ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Terceira questão. O artigo 208 assegura gratuitamente creche e pré-escola para crianças de 0 a 6 anos no âmbito da educação infantil, como dever do Estado. Tempo. Esta afirmativa é falsa, pois o artigo 208, inciso 4 da Constituição Federal menciona a faixa etária até 5 anos de idade. De acordo com o texto constitucional, é dever do Estado garantir educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos, e não 6, como indicado na questão. Quarta questão. De acordo com a Constituição, instituições confessionais ou filantrópicas podem receber recursos públicos, independentemente de terem finalidade lucrativa. Tempo. Se você prestou atenção para a aula, não tem como errar essa, né? Pois o artigo 213 exige que essas instituições comprovem finalidade não lucrativa e que apliquem seus excedentes em educação. Portanto, esta afirmativa está errada. Quinta questão. O artigo 207 da Constituição Federal estabelece que as universidades possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, mas devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Tempo.
Esta afirmativa é verdadeira, já que o artigo 207 garante autonomia às universidades, mas também impõe o dever de manter o equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão. Isso significa que a universidade não pode focar apenas em um deles, pois todos fazem parte da sua função social. Cansou? Cansa não, estamos quase pousando. Vamos à sexta questão. De acordo com a Constituição, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso gratuito apenas ao ensino fundamental, não se estendendo à educação infantil nem ao ensino médio. Tempo. Fala sério, essa foi fácil, né? A afirmativa é falsa. O artigo 208 da Constituição é claro. O dever do Estado inclui a educação básica obrigatória e gratuita, o que abrange educação infantil, ensino fundamental e médio. Ou seja, vai muito além do fundamental. Sétima questão. Segundo o artigo 212 da Constituição Federal, os municípios devem aplicar anualmente, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Tempo. Nesse momento, você deve estar dizendo: "Ah, mas isso você não falou." Então, não tem problema, falo agora. A Constituição estabelece que os municípios e estados devem investir no mínimo 25% de sua receita em educação, enquanto a União deve investir pelo menos 18%. E é bom decorar esse percentual, viu? Porque ele cai bastante nas provas. Pronto, agora você sabe a resposta. Esta afirmativa é verdadeira e o motivo agora você já sabe. Oitava questão. Estamos quase pousando, hein? O artigo 214 da Constituição Federal determina que o Plano Nacional de Educação, elaborado pela União, tem duração de 5 anos e deve estabelecer diretrizes, metas e estratégias para a educação brasileira. Tempo. A afirmativa é falsa. O PNE tem duração decenal, ou seja, 10 anos, e não 5. Essa é uma pegadinha clássica de prova. O artigo 214 também fala que o PNE deve buscar a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar e a valorização dos profissionais da educação, entre outros objetivos. E, finalmente, a nona e última questão. De acordo com a Constituição Federal, a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, assegurando a formação integral do educando. Tempo. Esta afirmativa é verdadeira. Essa ideia está implícita no conjunto dos artigos 205 a 214, especialmente quando se fala em qualificação para o trabalho e preparo para o exercício da cidadania. O objetivo é formar pessoas capazes de atuar de forma consciente e produtiva na sociedade. Agora estamos próximos de aterrissar, então se lembre, a educação brasileira não para na Constituição Federal, ela começa na Constituição e é refletida na LDB e PNE. As bancas gostam de correlacionar esses assuntos, então se atente a isso, ok? Pronto, pousamos, por enquanto. Até o próximo voo. Tchau!